Pessoal, tá tudo resolvido. Sempre foi fácil de resolver. O Bolsonaro tem uma carta na manga. O Donald Trump vai tornar o Bolsonaro um cidadão americano e depois o Bolsonaro vai virar embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Aí todo mundo vai ficar com medinho e o Bolsonaro fica livre e leve e solto para voltar à presidência. Seria bonito se eu só chegasse aqui e falasse que é fácil assim de resolver, né? Tá circulando no TikTok, tá circulando num monte de lugar isso aqui, ó. E aí me mandaram falando se isso aqui é verdade. Tá, deixa eu dar minha opinião. E aqui é só minha opinião jurídica e filosófica sobre isso aqui. Isso aqui tá escrito assim: toma coisa boa. Donald Trump vai decretar Jair Messias Bolsonaro cidadão americano e nomear ele embaixador dos Estados Unidos no Brasil, dando imunidade diplomática total, ampla e restrita. Pronto, acabou, né? Olha, eu sei que se você me segue aqui, né, você já deve ter visto o meu jeito sincerão, né, de falar as coisas para vocês, né? Entre falar só para te agradar ou falar o que eu tô vendo de verdade na política, eu vou sempre optar por falar a verdade. Então eu tô vendo um monte de bravata que não é bem assim, sabe? Eu tô vendo muita gente fazer auê, dando a entender para você que as coisas são fáceis demais. Se fosse tão fácil assim, o Lula não estava na presidência, não tinha um monte de gente preso, o Clezão já não tinha morrido, ou seja, as coisas estavam fáceis de resolver. Se é tão simples assim, é só tirar a carta da manga e resolver, já tinha resolvido. Mas eu quero te explicar, nos mínimos detalhes, o que realmente implica, né, de toda essa situação aqui. Então não esquece de se inscrever, acho que só por isso já vale a inscrição. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Se você também não baixou o livro Segredos Milionários Leilões, desce aí o dedão no download, baixa o livro e aprende a ganhar dinheiro com leilão de imóveis, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender tudo que está acontecendo. Pessoal, tem muita coisa circulando na internet. Além desse vídeo que eu coloquei para vocês aqui, desse post, né, do TikTok, outro vídeo me chegou ao TikTok. Eu não sei quem é esse rapaz que está falando aí, né, de cabelos longos aí, eu não sei quem é ele. Se alguém souber quem é, me fala quem é, né, que eu quero conhecer um pouco mais o trabalho dele. E eu não estou o criticando, tá, de forma alguma, tá, mas eu quero que vocês vejam, né, o trecho que chegou aqui do TikTok, onde eu vi esse trecho aqui, sabe, e um monte de vídeos falando que o Bolsonaro vai virar embaixador do Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Vamos ouvir isso. Possibilidade do Bolsonaro vir a ser embaixador. Sabe que a maioria desses tratos são feitos por baixo dos panos e não são... E aqui, em momento algum, eu tô falando que ele tá espalhando fake, tal. Ele falou que há possibilidade, mas presta atenção. Trazidos a público, até para não haver uma pressão contrária. Mas existe uma informação que veio, né, de fontes ligadas ao capitão, que ele será, no momento assim, terá uma imunidade muito grande até para a sua própria proteção, porque o pessoal da escuridão aqui no Brasil, eles sabem que o sonho de consumo deles é ceifar a vida desse nosso querido representante dentro do possível. Ele certamente não vai ser abatido ou nenhum tipo de coisa acontecerá com ele. Mas é muito bom ter uma imunidade diplomática para poder viajar sem passaporte, para fazer algumas coisas. Então, o Loirão já disse a ele que vai dar algum tipo de cargo com imunidade parlamentar, diplomática, que seria um diplomata, um embaixador ou algo parecido. Então, embora não esteja 100% confirmado, já os meios por aí, paralelos, estão já informando que ele vai ganhar uma cidadania americana. Não seria cidadania, porque senão ele não poderia se eleger como presidente do Brasil novamente, né? Mas é algum tipo de imunidade parlamentar, como um embaixador, algum cargo diplomático que vai facilitar a vida dele. Vamos lá, ele já começou trazendo uma informação adequada, tá? Não seria cidadania, uma vez que se o Donald Trump desse a cidadania ao Bolsonaro, a cidadania, via de regra, quando você recebe outra cidadania, que não é condição para você estar naquele país, tá? Simplesmente você perde a cidadania brasileira. Então vamos lá, eu fui para os Estados Unidos, é condição que eu tenha cidadania para estar lá. Eu consigo a cidadania americana. É uma condição para que eu possa estar lá. Então, neste caso, eu não perco a minha cidadania brasileira. Neste outro caso aqui, não é nenhuma condição para o Bolsonaro, é uma dádiva.
E nem sei se o Donald Trump pode fazer isso, porque nós temos que observar a legislação americana também. Então, isso é uma hipótese descartada. Se o Bolsonaro ganha uma cidadania do Donald Trump, de imediato, ele já está fora de qualquer possibilidade de concorrer à presidência da República aqui no Brasil. E a gente sabe que não é isso que ele quer. Mas o buraco é muito mais embaixo, tá? Vamos lá. Há a possibilidade do Donald Trump nomear alguém como embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil? Sim, há, tá? Há a possibilidade, tanto é que os Estados Unidos têm um embaixador aqui no Brasil. Via de regra, é um americano que sai dos Estados Unidos e vem aqui para o Brasil. A legislação americana ela é muito clara e o Donald Trump não pode violar essas regras também. Para que você nomeie, né, uma pessoa como diplomata, né, ou seja, uma figura que vai representar os Estados Unidos aqui no Brasil, o inglês é exigido, tá? No mínimo, né, tem que saber o vernáculo dos Estados Unidos e o vernáculo do Brasil. E vernáculo é a língua oficial de cada país, né? Então, não tem como nomear um embaixador aqui no Brasil que não sabe falar português e muito menos sabe falar inglês. Então, já é uma trava aqui, tá? Do Bolsonaro ser nomeado embaixador ou um diplomata aqui no Brasil. Mas não para por aí também não, tá? A gente sabe que o Bolsonaro está sob investigação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Beleza? E aí, né, esses rumores surgem dizendo que o Donald Trump poderia nomeá-lo como embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Vamos lá. O Brasil é signatário da Convenção de Viena. E a Convenção de Viena ela é muito clara. Eu não lembro, acho que é o artigo 29. Ela diz o seguinte: a imunidade, né, criminal, a imunidade penal, há uma imunidade total para o diplomata ou o embaixador que atua em outro país. Então, resumindo, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil ganha imunidade diplomática, ganha um passaporte, pode ir e vir quando bem entender. Tá tudo tranquilo. Salvo alguns pontos. E é aqui que entra o pessimismo. Não, aqui que entra a razão, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro ponto, que para que Donald Trump possa nomear o embaixador aqui no Brasil, há uma Convenção de Viena, que deve ser aceita pelos dois países. O Donald Trump deve ter o interesse de nomear o Bolsonaro aqui no Brasil, e o Brasil deve, através do Ministério das Relações Exteriores, aceitar este embaixador aqui no Brasil. É uma relação de mão dupla. E você acha que o governo Lula aceitaria nomear o Bolsonaro aqui, dando a ele imunidade diplomática? Ou seja, o embaixador ele está sujeito às normas, né, lá dos Estados Unidos, não daqui do Brasil. É salvo crimes cometidos aqui no Brasil que estão fora do exercício da sua função, um abuso, um homicídio, alguma coisa assim. Mas, né, os crimes que são atinentes à sua função, a imunidade é total. E aí é onde eu entrei no ponto. O Bolsonaro está sendo acusado pelo ministro Alexandre de Moraes por um suposto golpe de Estado que não convence muita gente. Mas é a narrativa que eles estão utilizando, inclusive, para impedir que o Bolsonaro saia do país. Tá, e aí que entra, né? A Convenção de Viena, ela é muito clara ao dizer que crimes anteriores, situações anteriores, não são alcançadas pela imunidade. Então, na prática, para o Bolsonaro, não muda nada. Absolutamente nada. Bom, eu não tenho regra nenhuma aqui que vai mudar, né? Peraí. Mas aí a gente tem, né, uma outra hipótese. Peraí. Qual seria essa hipótese? Vamos dar ao Bolsonaro o cargo de embaixador, mas não no Brasil. Vamos dar o cargo de embaixador na Argentina, por exemplo. Assim, né, não preciso do Brasil aceitar. Basta a Argentina aceitar. Então vamos lá. O Trump fala, estou nomeando o Bolsonaro embaixador dos Estados Unidos na Argentina. A imunidade vai acontecer nos dois países. A Argentina aceita, como lei. O Trump aceita, pede, né, pelos Estados Unidos. E estaria tudo bonito. Se não fosse um pequeno detalhe. Bolsonaro está no Brasil. E para sair do Brasil, ele tem que atravessar a fronteira. Só tem duas hipóteses disso acontecer. A primeira hipótese
né, seria o próprio ministro Alexandre de Moraes revogar todos os impedimentos e dar a ele essa possibilidade de sair do Brasil. Não, pode ir lá para a Argentina, vai e fica por lá e não volta. Seria só assim. Porque, caso contrário, o Bolsonaro estaria fugindo, agravando ainda mais a sua situação, cometendo um crime, inclusive, de desobediência, se ele sair do Brasil sem autorização, e o próprio Alexandre de Moraes pode imediatamente determinar uma ordem de prisão contra o Bolsonaro. Caso o Bolsonaro seja pego fugindo, ele pode ser preso, né, aqui no Brasil. E se ele já saiu do Brasil, ele não pode sequer voltar para o Brasil, o que agrava ainda mais a situação dele, né? Então, resumindo, Bolsonaro, né, ainda está aqui dentro. Outro ponto, né? Outro ponto. Bolsonaro poderia receber um asilo político do Donald Trump. Mesmo estando aqui no Brasil, claro, por ordem presidencial, o Donald Trump poderia dar um asilo político para o Bolsonaro. Neste caso de asilo político, também, pela Convenção de Viena, tá? O Brasil seria obrigado a dar a Convenção de Viena, né? Tem que respeitar, né, a questão do asilo político. Tá, mas a grande questão é que o Brasil não é obrigado a respeitar isso dentro do território, porque ele tem soberania. Ele não é obrigado a fazer com que o judiciário brasileiro dê um salvo-conduto, né? Então, se o Bolsonaro saiu do Brasil e teve o asilo, o Brasil não pode ir lá e buscar o Bolsonaro nos Estados Unidos ou na Argentina, mas ele pode impedir que o Bolsonaro saia do território nacional, mesmo com asilo. Asilo é de perseguição, gente. Então, o Estado está perseguindo. Então, ele não vai respeitar asilo. De novo, o Bolsonaro fica em maus lençóis, tá? Então, assim, nessa situação aqui, né, seria uma alternativa, né, o Donald Trump nomeá-lo como embaixador e esperar que o Brasil reconheça essa situação. Mas os processos do Bolsonaro não serão suspensos, né? O que eu tenho aqui de hipótese que poderia favorecer o Bolsonaro? Simples, né? Caso o Donald Trump nomeie o Bolsonaro embaixador, ou caso o Donald Trump forneça o asilo político e o governo brasileiro não aceite, não acate, o que eu tenho possível? Uma pressão diplomática gigantesca em cima do Brasil por parte do Donald Trump. Nesse caso, pode ser encarado como uma afronta, pode haver sanções econômicas, sanções diplomáticas, ações no Tribunal de Haia, ações na ONU. Então, os Estados Unidos pode mover ações contra o Brasil, fazendo uma pressão diplomática pesada, né? E aí, vamos lembrar que o que move essa questão do asilo também é a Convenção de Caracas. Olha que ironia, né? Convenção que foi feita lá na capital da Venezuela, né? Para concessão de asilo. Mas é a Convenção de Caracas. E a Convenção de Caracas, ela diz que o país tem direito de negar o salvo-conduto. Ou seja, de todas as formas que o Donald Trump fizer, o Alexandre de Moraes é quem manda aqui dentro do território nacional. Então nada resolve. A não ser, né? Que o que pode acontecer é uma fuga do Bolsonaro ou uma pressão diplomática muito grande por parte do Donald Trump. Mas aí vem a cereja do bolo. Quer dizer que tudo está perdido? Quer dizer que não existe caminho, não existe solução? Não é bem assim. É provável que o Donald Trump nomeará um embaixador aqui para o Brasil. Tá? E ao nomear um embaixador para o Brasil, que seja o próprio Bolsonaro, e o Brasil não aceitar, isso é tido como uma ofensa gigantesca. Uma ofensa gigantesca. É um conflito internacional, é mais ou menos a Venezuela expulsar os embaixadores da Argentina e dos outros países que estavam lá dentro. É um rompimento de relações. Tá? Então eu vou nomear o Bolsonaro e o Brasil não vai aceitar? Não, nós estamos rompendo relações. O Trump pode fazer isso, mas não tira o Bolsonaro daqui de dentro. Tá? Não tira. Agora, o que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito nessa história de que o Bolsonaro será nomeado como embaixador, que o Donald Trump já vai chegar com o pé na porta assim? Não. Sinceramente, não, e eu sei que você ficou chateado comigo por falar a verdade para você. Qual que é o meu ponto de vista? É muito provável, é bem provável, que o Donald Trump vai nomear ou nomeará, né, alguém
de extrema ligação com o Bolsonaro. Alguém alinhado ao Bolsonaro. E pode ser até o Eduardo Bolsonaro? Pode. O Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma restrição. E a partir do momento que o Eduardo Bolsonaro for nomeado, o Donald Trump dá a ele uma blindagem e uma imunidade total. O que pode garantir que o Eduardo Bolsonaro não fique, inclusive, inelegível para 2026, né? Ou seja, aqui no Brasil pode tudo, né? Mas seria um confronto, uma afronta muito grande por parte, né, dos Estados Unidos. Então, poderia o Donald Trump nomear? Eduardo Bolsonaro fala inglês? Fala. Tranquilo, né? Poderia nomear ele para algum cargo diplomático, não especificamente embaixador, mas para algum cargo diplomático do qual ele teria imunidade? Claro. Claro. Absolutamente, né? Não teria problema nenhum. Então poderia ser até o Eduardo Bolsonaro? Poderia, tá? Se o Brasil nega, é como eu disse, é rompimento de relação. E o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele atuando no seu papel de interlocutor dos Estados Unidos aqui, ele tem total imunidade. Ah, mas se o Alexandre de Moraes dá uma doida e manda prender o Eduardo Bolsonaro, ou fala que o Eduardo Bolsonaro está fazendo alguma traição, o Alexandre de Moraes tem que mandar o Eduardo Bolsonaro sair, tirar o embaixador daqui. Porque se prende um embaixador nomeado pelos Estados Unidos, é quase uma declaração de guerra, tá? É quase uma declaração de guerra. Então, o cenário possível que nós temos é esse aí. Então, falar que o Bolsonaro vai... Cara, enquanto o Bolsonaro estiver dentro do Brasil, a regra é dos donos do Brasil. É de quem manda na parada toda aqui. E quem é hoje em dia? Quem é a galera que chegou e tá mandando em tudo? Você acha que é quem? Que é a carta na manga do Bolsonaro? Mas não. É o Alexandre de Moraes. Então, eu não quero ser o amigo da onça que vem cá e joga um balde de água fria. Não, eu quero ser o cara que estudou direito, que tá usando isso pra te clarear a visão. Cara, não vai dar em nada, tá? Desculpa aí, mas não vai dar em nada. Então, se você tá vendo esses argumentos, o Bolsonaro vai ser nomeado, que não... Cara... é sem fundamento jurídico ou é até esperançoso demais, mas é sem conexão com a realidade, haja visto o regime que nós vivemos hoje, o Brasil, tá? Então, eu quis trazer esses pontos aqui sobre uma possibilidade, né, de asilo, né? Se o Bolsonaro foge do país, vai dar uma dor de cabeça, a imunidade do Bolsonaro não é ilimitada, é limitada, é só atinente ao cargo dali para frente, e a hipótese que eu até aceitaria, né, mais provável, mas também não acredito, porque aí não é interesse do Brasil, é interesse dos Estados Unidos, vocês entenderam? Não é interesse do Brasil, é interesse dos Estados Unidos. Se eu fosse o Donald Trump, nunca que eu nomearia ou Eduardo Bolsonaro ou qualquer um. É bem provável que eu nomearia algum americano, né, que tem vínculos, relações com o Bolsonaro, mas que o interesse seria os Estados Unidos, questões comerciais, negociais com os Estados Unidos. É lógico que o Donald Trump tem muito mais interesse em manter relação do que extirpar relação agora com qualquer situação em relação ao Brasil, tá? Então, eu duvido muito que o Donald Trump colocaria, inclusive, a sua soberania, a soberania do país, até porque ele seria muito questionado. Como assim você nomeou um cara que não é americano para ser o nosso embaixador ali? Tem coisa errada nessa história, tá? Você está defendendo o interesse da oposição política lá do Brasil ou aqui dos americanos? Donald Trump não vai comprar essa briga, tá? Então, resumindo, Donald Trump não vai comprar essa briga, nem com relação ao Eduardo, mas nem com o Bolsonaro. Mas é mais plausível em relação ao Eduardo que ao Bolsonaro, né? Para começo de conversa, o inglês do Bolsonaro já o desabilita. Então, assim, meu papel aqui foi trazer, sabe, sinceramente, um ponto de vista totalmente técnico e racional, e não emocional, tá bom? Agora eu queria que você me explicasse. Conseguiram entender o que eu quis explicar? Tá? Vocês entenderam que é uma hipótese interessante, era uma coisa que eu ia amar ver, para ver o que ia dar essa parada toda, né? Para ver o Alexandre de Moraes falar não pro Donald Trump. Bem já falou, né? Da posse, né? Se bem que não foi pro Donald Trump, foi pro Bolsonaro. Mas nesse caso o pedido viria direto dos Estados Unidos, mas não vai acontecer, tá? Eu estou explicando para vocês que todas as hipóteses, asilo, qualquer uma, nada muda estando o Bolsonaro aqui dentro do Brasil. É esse o jogo, tá? Estou tentando
assim, ser o mais limpo possível para que vocês possam entender. Fui claro? Ou você acha que eu tô falando besteira? Se você tem algum argumento contra o que eu falei aqui, não, Sandro, você tá errado por causa disso. Eu quero aprender com você, eu não sou dono da razão. Eu coloquei o meu parecer, tá? Mas eu não sou dono da razão. Pode argumentar aí que eu tenho interesse de aprender cada vez mais. Fechou? Tá bom? Coloque seu argumento e me diz se o vídeo foi esclarecedor ou não. Abraço, até daqui a pouco.